adjetivo numeral e quantificador numeral. Vamos ver a diferença entre estas duas classes. Começamos pelo adjetivo numeral. Temos aqui uma frase. O primeiro atleta a chegar à meta foi o André. E primeiro está aqui destacado. Primeiro é um adjetivo numeral. É adjetivo porque qualifica o nome. O nome é atleta. Está a qualificar, está a dizer que o atleta foi o primeiro. E é numeral porque indica uma ordem. O adjetivo numeral estabelece uma ordem. E escreve-se antes do nome. Está aqui o nome atleta e o adjetivo numeral atrás. Os adjetivos numerais são os numerais ordinais que tu costumas trabalhar em matemática. São os mesmos. O nome que damos em matemática e em português é que é diferente. Em matemática são os numerais ordinais que indicam uma ordem. Em português classificamos de adjetivos numerais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, 20º, 60º, 90º, 100º. Tu já os conheces. Só a classificação é que é diferente. Em português, classificamos como adjetivos numerais, quando aparecem na frase. Vamos ver agora os quantificadores numerais. Os quantificadores numerais dão indicações numéricas e podem ser cardinais, se forem um número, aparece na frase 1, 1, 2, 2, 200, 300, 400, 1000, infinitos. Os números não acabam. Quando um número aparece numa frase, classificamos de quantificador numeral. Quando aparece a palavra o dobro, o triplo, o quádruplo, quando aparece a palavra em português que representa os múltiplos, então o quantificador numeral é multiplicativo. E quando aparecem as palavras metade, um terço, as palavras que representam as frações, é um multiplicador numeral fracionário. Vamos ver os exemplos. Quantificador numeral cardinal. Comprei 3 pacotes de leite. 3 é um quantificador numeral cardinal. É um número. Quando o número aparece na frase, classifica-se de quantificador numeral cardinal, em português. Agora, quantificador numeral multiplicativo. São as palavras em português que representam os múltiplos. O dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. O hexágono tem o dobro dos lados do triângulo. O dobro é um quantificador numeral multiplicativo. E é verdade, o hexágono tem 6 lados, que é o dobro de 3, que são os lados do triângulo. O dobro, quantificador numeral multiplicativo. Agora vamos ver o quantificador numeral fracionário. São as palavras em português que representam as frações. Metade, um terço, a quarta parte, um quinto, um sexto. Então, o ratinho comeu 1/3 do queijo. 1/3, quantificador numeral fracionário. Em matemática, para representares 1/3, punhas um 1 sobre 3. Em português, escreves a palavra 1/3. E para classificares a palavra, a classe é quantificador numeral fracionário. Aqui, o dobro, em matemática, punhas 2 vezes. O triplo, 3 vezes. Em português, escreves a palavra. E a classificação da palavra é
quantificador, numeral, multiplicativo. E os números. Em matemática, chamamos de números. Em português, quantificador, numeral, cardinal. Então, vamos lá relembrar. Temos os adjetivos numerais e os quantificadores numerais. O adjetivo numeral escreve-se antes do nome e indica uma ordem. São os numerais ordinais. E os quantificadores numerais dão uma indicação numérica e podem ser cardinais se forem números, multiplicativos se forem as palavras que representam os múltiplos e fracionários se forem as palavras que representam as frações.